Fala, torcedor vascaíno! Se acomoda aí porque o papo de hoje é quente e cheio de verdades que precisam ser ditas. O Vasco foi até Alagoas enfrentar o CSA pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil e, apesar de ter dominado amplamente, voltou para casa com um empate sem gols. É isso mesmo, 0-0 no placar, mas o que mais chama a atenção não é o resultado em si, é o contexto. Porque meu amigo o Vasco foi superior, jogou como time grande, teve mais de 70%. Da posse de bola, finalizou 20 vezes e se impôs dentro de campo, mas não venceu. E contra um adversário de Série C isso é inaceitável. Vamos ser bem honestos aqui, nos últimos anos a gente se acostumou com vexames, eliminações vergonhosas, atuações apáticas, derrotas para times muito abaixo. Juazeirense, ABC lembram? E o pior, jogando mal, sem reação, sem atitude. Dessa vez pelo menos o Vasco não se escondeu, foi pra cima, dominou o jogo do começo ao fim e deixou claro que é mais time. Mas dominar e não ganhar contra um adversário de terceira divisão continua sendo um problema grave. Não dá para normalizar esse tipo de resultado. O Vasco tem que voltar a se comportar como um gigante, independentemente de onde e contra quem joga. E é aqui que entra o dilema, porque a gente viu um time que tenta, que busca o gol, que tem volume de jogo. Só que o resultado continua não aparecendo, e aí não tem como não falar da sequência negativa. Já são 6 jogos sem vitória, desde a pausa para o Mundial de Clubes. 4 empates, 2 derrotas, apenas 3 gols marcados nesse período. Foram mais de 80 finalizações em 4 jogos e só 22 dessas acertaram o gol adversário. Uma média de aproveitamento baixíssima para um clube que quer competir em alto nível. A verdade é que o Vasco até melhorou em campo. Jogou melhor que o Grêmio, melhor que o Independiente Del Valle, jogou melhor que o Internacional, melhor que o CSA. Mas melhorar e não vencer, amigo vascaíno, não adianta de nada. A gente não tá aqui para ser elogiado por estatística. Futebol é bola na rede. E é aí que mora o principal problema desse time, a falta de efetividade. O Vasco produz, mas não finaliza bem. Chega, mas não conclui. E esse drama passa diretamente pelo homem de referência no ataque, Pablo Vegetti. Vegetti é um cara que a torcida respeita, fez história recente, ajudou, é brigador, dá a vida em campo, mas não vive um bom momento. E quando o centroavante não funciona, o ataque todo trava. O Vasco finaliza muito, mas não acerta o alvo. E quando acerta, não consegue fazer o gol. Não dá pra depender só da entrega. Atacante tem que marcar, é o mínimo. E se não está conseguindo, precisa ir pro banco. Isso não é punição, é gestão. Técnico bom não escala nome, escala momento. E o momento do Vegetti, infelizmente, é ruim. O próprio Fernando Diniz, em entrevista coletiva, reconheceu que o jogador vive uma fase complicada. Disse que confia nele, que quer recuperar o melhor futebol do atacante, mas deixou claro que outras opções estão sendo consideradas. Falou em falso 9, falou no retorno do GB, mencionou até a possibilidade de utilizar jogadores que hoje atuam pelas pontas, como David e Ryan, mais centralizados. Ou seja, alternativas existem e o Vasco precisa testar. Porque insistir numa peça que não entrega resultado em sequência é teimosia. E teimosia custa caro. E falando em teimosia, não dá para não citar o caso João Vitor. Esse aí, amigo vascaíno, é um capítulo à parte. Desde o início do ano, acumula erros, cartões, expulsões e ainda teve a audácia de dizer, depois de uma eliminação vexatória, que não podia fazer nada. Como assim o zagueiro mais caro da história do clube, com um salário altíssimo, se esquiva da responsabilidade e mesmo assim continua como titular absoluto? A resposta vem de quem comanda. Fernando Diniz parece confiar cegamente no defensor, mas a cada jogo ele entrega mais motivo para ser barrado. No jogo contra o CSA, mais uma expulsão. Já são 10 cartões amarelos e um vermelho só em 2025. Isso sem contar o retrospecto de temporadas anteriores. É um jogador que não transmite segurança, vive cometendo faltas desnecessárias, toma decisões ruins e se mostra emocionalmente despreparado para vestir a camisa do Vasco. E o mais incrível, quando ele não joga, o sistema defensivo melhora. Maurício Lemos, que entrou no lugar dele na última partida contra o Internacional, fez uma partida segura, eficiente, sem comprometer. Ou seja, opções existem, basta ter coragem para mudar.
porque o torcedor não aguenta mais ver os mesmos erros se repetindo com os mesmos protagonistas sem nenhuma consequência. Voltando ao jogo contra o CSA, é importante ressaltar que o Vasco realmente teve iniciativa, controlou as ações, jogou no campo adversário, pressionou, mas ficou claro que falta repertório. O time tem posse, gira a bola, mas sofre para infiltrar. E transformar essa posse em chances reais? Quando tem espaço vai bem, mas quando o adversário se fecha, como foi o caso do CSA, o time esbarra em limitações técnicas e táticas, a bola chega no ataque e morre. Falta criatividade no último passe, falta frieza na hora da finalização, falta aquele algo a mais que transforma um time bom em um time vencedor. E aí entra de novo o papel do treinador. Diniz precisa encontrar soluções. Já passou tempo suficiente para entender as peças que tem em mãos. O discurso de que o time está criando e evoluindo pode até colar em alguns, mas a verdade nua e crua é que o Vasco precisa vencer. E rápido, porque sequência negativa pesa, afeta o emocional, pressiona ainda mais e vai minando a confiança de um elenco que já não é dos mais experientes. É hora de mexer, seja no esquema, seja nas peças, seja na forma de jogar. O torcedor quer ver resultado. Quer ver bola na rede, quer ver vitória. E se tem uma notícia que liga o alerta geral em São Januário, é a possibilidade de perder o garoto Ryan. O jovem que vem se destacando desde a chegada do Diniz é hoje um dos poucos jogadores realmente indispensáveis desse elenco. Evoluiu, amadureceu, se tornou referência técnica e é um dos poucos que conseguem desequilibrar uma partida. Naturalmente, o futebol europeu já está de olho e o nome da vez é o Mônaco da França. O clube já manifestou interesse e pode formalizar uma proposta ainda nessa janela. O Vasco, por sua vez, já deixou claro que não pretende negociar o jogador agora. Inclusive, trabalha numa nova renovação contratual, com aumento de salário e extensão de vínculo até 2028. O plano é segurar o Ryan por mais tempo e, quem sabe, vendê-lo futuramente por um valor ainda maior. Mas todo mundo sabe como funciona o mercado europeu. Quando o interesse vira proposta concreta e o dinheiro entra na mesa, tudo pode mudar. A boa notícia é que até aqui o jogador demonstra foco e vem respondendo bem dentro de campo. Só precisa, como o próprio Diniz apontou, manter a concentração durante os 90 minutos, porque às vezes, principalmente quando joga longe da zona técnica do treinador Ryan, tende a se desligar da partida. E esse tipo de oscilação é comum em jovens talentos, mas precisa ser corrigido, porque com a bola no pé ele é diferente. É desses jogadores que podem decidir um jogo num lance. E olha, se o torcedor vascaíno quer sonhar com um time mais competitivo ainda nesta temporada, segurar o Ryan é fundamental. Ele e Payet são os únicos nomes que criam algo diferente, com constância. Com Vegete em má fase, com o sistema defensivo instável e com o meio-campo oscilando, o Vasco precisa de alguém que chame a responsabilidade. E esse cara hoje é o Ryan. Por isso não dá para abrir mão dele agora. Não importa o valor da proposta, o momento do clube exige segurar suas peças mais valiosas. Então, torcedor, a situação é essa. Um time que tenta, mas não consegue vencer. Um elenco com limitações, mas que tem potencial. Um técnico que precisa parar de insistir em erros e começar a tomar decisões mais corajosas. E um cenário que pode piorar se as joias da base começarem a sair antes da hora. O empate contra o CSA, por tudo que representou, não pode ser tratado como normal, porque não é. O Vasco é gigante e precisa se comportar como tal. Não é arrogância, é responsabilidade. Histórica. E se quiser avançar na Copa do Brasil, vai ter que mostrar muito mais do que vem mostrando. Dentro e fora de campo. E quando a gente fala em mostrar mais, não é só questão de estatística. É postura, é atitude, é entender o peso da camisa. Que se veste. O torcedor vascaíno, cara, já passou por muita coisa. Anos e anos engolindo seca, vendo o time se arrastar sendo motivo de piada em rede nacional. E mesmo assim continua ali firme. Lotando estádio, apoiando fora de casa, comprando ideia de projeto, comprando camisa, fazendo sócio. O mínimo que esse torcedor merece é um time com sangue nos olhos. Um time que enfrente um adversário de Série C e entre em campo com a missão de vencer, não de simplesmente jogar melhor, porque jogar melhor sem ganhar não leva ninguém a lugar nenhum. E esse discurso que está sendo vendido nos bastidores de que os números são bons, o time está produzindo,
A evolução é visível. Isso aí pode até funcionar em apresentação de relatório de desempenho. Mas aqui no calor do futebol, com a cobrança da torcida, com a história que o Vasco carrega, o que importa é resultado. E resultado, meu amigo, é vencer, é fazer gol, é passar de fase. E aí quando o adversário da vez é o CSA, que está numa crise institucional, jogando a Série C sem grandes investimentos, o mínimo é voltar com uma vitória. Mas tem mais. Essa sequência de empate já começa a pesar mentalmente. Jogador sente, treinador sente, torcida sente. Porque uma hora a gente para de ver a boa atuação como esperança e começa a enxergar como frustração. O torcedor já não comemora mais posse de bola, ele comemora bola na rede, e é aí que o time precisa urgentemente reencontrar o caminho das vitórias. Porque essa conversa de que o grupo é unido, de que o time está jogando bem, de que o projeto está no caminho certo, tudo isso perde força quando o placar não muda. E o Vasco está há 6 partidas esperando esse placar mudar. Agora tem um outro ponto que precisa ser discutido: o elenco. O elenco do Vasco é curto, e mais do que curto, ele é desequilibrado. O time tem muitas opções medianas e poucas soluções de verdade. No ataque, por exemplo, se o Vegete não funciona, quem entra GB tá voltando, mas ainda é uma promessa. David, que pode jogar centralizado, não é um finalizador nato. O Ryan pode ser testado ali, mas ainda está aprendendo a ser regular. E o restante não passa confiança. O Vasco precisa ir ao mercado, precisa urgentemente de reforços. Principalmente alguém que chegue para ser titular, um atacante que resolva. Porque a temporada não espera e a cobrança só vai aumentar. E se o ataque sofre, a defesa também não inspira segurança. João Vitor é o símbolo do problema. Mas ele não é o único. O sistema defensivo do Vasco é exposto em quase todos os jogos. Sofre contra-ataques, erra a saída de bola, comete faltas desnecessárias. Quando o adversário tem um mínimo de qualidade, a defesa desmonta. Isso é reflexo de falta de treino tático, mas também de falta de concentração. E aí é onde entra de novo a responsabilidade do treinador. Fernando Diniz precisa parar de passar pano. Precisa parar de bancar jogador que não entrega e precisa começar a tratar desempenho com seriedade. João Vitor, por exemplo, não pode continuar sendo titular. Não pode! A expulsão contra o CSA foi a gota d'água. Um zagueiro que já coleciona mais cartões do que boas atuações não pode seguir com moral alta no elenco. E quando ele ainda tem a audácia de dizer que não pode fazer nada, depois de uma eliminação aí a coisa fica séria. Falta leitura de jogo, falta maturidade, falta noção do que é representar o Vasco. Porque quem veste essa camisa precisa entender que não está em qualquer clube. Isso aqui é o Vasco da Gama. E se não sabe lidar com pressão, não pode estar aqui. E o pior de tudo é que quando o João Vitor sai, o time melhora. Isso deveria ser suficiente para o treinador tirar ele da equipe. Mas não! Diniz insiste. E o torcedor já está cansado de ver os mesmos erros se repetindo. Já tá cansado de ver a mesma escalação, a mesma postura, as mesmas desculpas. A torcida quer atitude, quer mudança, quer um treinador que mexa quando precisa, que tire quem não está bem, que dê espaço para quem tá pedindo passagem. Porque só assim o Vasco vai conseguir quebrar essa sequência negativa e voltar a vencer. A verdade, torcedor, é que o Vasco precisa de um choque. E esse choque não vai vir sozinho, ele começa por decisões. Decisões que o Diniz precisa ter coragem de tomar. Barrar quem tá mal, testar novas formações, ajustar o sistema defensivo e principalmente resgatar a confiança dos jogadores que realmente têm potencial. E nesse ponto o caso do Ryan é o mais simbólico. Um jovem que evoluiu muito nos últimos meses, mas que ainda oscila dentro das partidas. Às vezes some, às vezes aparece pouco, às vezes parece desconectado do jogo. Mas quando entra, quando chama a responsabilidade, quando toca na bola, dá pra ver que é diferenciado. Diniz mesmo reconheceu isso. Disse que quando o Ryan joga pera, dele na lateral do banco consegue orientar melhor o jogador, participa mais. Mas quando vai pro outro lado do campo, desconecta. Isso mostra que o garoto ainda tá em formação. E é aí que o Vasco tem que ter sabedoria. Não dá pra vender esse jogador agora. Não dá pra abrir mão de um talento desse com 18 anos por uma proposta mediana. Ryan é o tipo de atleta que pode render muito mais no futuro, tanto esportivamente quanto financeiramente. Mas só se for lapidado com paciência. E é por isso que o clube já iniciou uma nova negociação para estender o contrato, aumentar
o salário e principalmente elevar a multa rescisória, porque o interesse do Mônaco já chegou. E não vai parar por aí. Outros clubes europeus também estão monitorando, e se o Vasco não se proteger, vai acabar perdendo um dos seus maiores ativos no meio da temporada sem ter tempo ou peças para repor a altura. A diretoria precisa agir rápido, precisa blindar o jogador e precisa principalmente fazer com que ele se sinta valorizado dentro do projeto. Porque hoje ele é uma peça fundamental para esse time funcionar, enquanto isso, no campo, o Vasco segue tentando. E domingo já tem outro desafio contra o Internacional pelo Campeonato Brasileiro. Jogo duro fora de casa contra um adversário que, apesar de também viver altos e baixos, tem elenco forte e peças decisivas. O Vasco vai ter que mostrar muito mais do que mostrou contra o CSA. Vai ter que ser agressivo, objetivo e, acima de tudo, eficiente. Porque não adianta chegar na frente e errar, não adianta ter 70% de posse e não fazer gol. Tem que transformar volume em resultado. E tem que ser agora. O clima entre torcida e time ainda é de apoio, mas a paciência não é infinita. A cada jogo sem vitória, a tensão aumenta e o risco de entrar num buraco emocional, aquele buraco que a gente já conhece bem, é real. A confiança vai embora, os jogadores se encolhem, o treinador se fecha e o ambiente vira uma panela de pressão. E o Vasco, nesse momento da temporada, não pode se dar ao luxo de entrar nessa espiral, porque os próximos jogos são decisivos. Tem Copa do Brasil, tem Brasileiro, tem chance de se recuperar. Mas só se houver atitude. A maior verdade de todas é que o Vasco não pode mais viver de boas atuações. Precisa viver de bons resultados. E para isso precisa de mudanças. Mudança de postura, de estratégia, de comando técnico, se for necessário. Precisa parar de proteger quem erra e começar a premiar quem entrega. A base tá aí. O Ryan, o GB, o Eric Marcos são garotos que precisam ser mais utilizados, mais valorizados, mais confiados. O torcedor, quando vê jogador da base rendendo, se identifica, cria conexão. E isso fortalece o clube dentro e fora de campo. Só que essa construção precisa de coragem. E até agora o que falta no Vasco é coragem para mudar. Porque repetir os mesmos erros e esperar um resultado diferente é o caminho certo para mais frustração. E o torcedor vascaíno não aguenta mais ser frustrado, não aguenta mais sair do estádio de cabeça baixa, não aguenta mais ver time pequeno crescendo em cima da gente, não aguenta mais olhar para o passado com saudade e para o presente com medo. O Vasco precisa se reencontrar e para isso precisa fazer diferente. Não basta ter camisa pesada, não basta ter história, não basta ter torcida apaixonada. Futebol se ganha com atitude, com desempenho, com resultado. E se o elenco não está pronto, reforça. Se o esquema não funciona, muda. Se o jogador não rende, saca. É simples. Não dá mais para aceitar o discurso de quase ganhamos. O Vasco é grande demais para viver de quase. Chegou a hora de virar a chave de vez. E essa chave começa a virar domingo. Contra o Inter, o Vasco precisa vencer. Não importa se joga bonito, não importa se domina o meio-campo, não importa se finaliza 30 vezes. Se não fizer o gol, nada disso adianta. E se quiser sonhar com algo maior na Copa do Brasil, a vitória tem que vir com confiança, com postura e com uma base sólida para sustentar a volta. Porque o segundo jogo contra o CSA vai ser em São Januário e o Vasco precisa decidir lá. E decidir com autoridade, não com nervosismo, não com drama, mas com a grandeza que a sua história exige. E enquanto isso, a diretoria precisa agir nos bastidores. Precisa resolver a situação do Veguete, decidir se o plano é recuperá-lo no time titular ou dar espaço a novas opções. Precisa bater o martelo com o Ryan e garantir que ele fique. Precisa proteger o Diniz quando ele acerta, mas também cobrar quando ele insiste nos erros. Porque técnico também precisa ser questionado. E nesse momento, o Vasco precisa de respostas, dentro e fora do campo. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like. Assim, você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar!
Um rumor que vem ganhando força nos bastidores do futebol brasileiro promete mexer profundamente com o Vasco da Gama e a estrutura do clube nos próximos anos. Segundo fontes não oficiais, a gigante Amazon estaria disposta a investir uma quantia jamais vista no futebol nacional, algo em torno de 1,2 bilhão para assegurar o direito de uso do estádio de São Januário por 2 décadas. Tal movimentação, caso confirmada, seria um feito histórico para o clube carioca, que há anos busca uma estabilidade financeira capaz de suportar sua ambição de retornar ao protagonismo nacional e internacional. A notícia circula como uma possibilidade real, alimentada por conversas discretas e o interesse crescente da empresa em expandir seu alcance no mercado esportivo, especialmente em esportes tradicionais brasileiros, onde o futebol ocupa papel central. A ideia de uma empresa de tecnologia e streaming tão consolidada no mercado global investir pesado em um clube de futebol reflete uma tendência mundial, mas que até então parecia distante da realidade dos times brasileiros, especialmente os que enfrentam dificuldades econômicas. A perspectiva de São Januário passar a ser administrado, ou ao menos ter sua operação influenciada por um gigante do comércio digital e tecnologia, como a Amazon, traz múltiplos questionamentos e expectativas. Entre os torcedores, a notícia provoca um misto de esperança e cautela, já que o valor investido poderia transformar radicalmente a realidade do Vasco, desde a infraestrutura até a competitividade dentro de campo. Há quem acredite que a parceria possa impulsionar não só o clube, mas também toda a região, promovendo uma revitalização do entorno do estádio e criando novos empregos e oportunidades. Por outro lado, o receio de perder a identidade e o controle sobre o tradicional palco de tantas glórias vascaínas deixa parte da torcida reticente. Mesmo assim, o potencial de um aporte financeiro dessa magnitude poderia significar uma revolução, colocando o Vasco em outro patamar dentro do futebol brasileiro, podendo disputar com times mais estruturados e atrair jogadores de renome, com uma gestão profissionalizada e inovadora. Essa possível transação também alimenta especulações sobre os impactos que a Amazon pretende trazer para além do estádio. A empresa, conhecida por seu poder tecnológico e presença global, pode estar interessada em transformar São Januário em um verdadeiro hub multimídia, com transmissões exclusivas, conteúdo original e experiências digitais para os torcedores, criando um novo modelo de interação entre clube e fã. É possível que essa iniciativa seja uma forma de integrar futebol, tecnologia e entretenimento de maneira inédita no Brasil, elevando o patamar do Vasco para além do campo de jogo e aproximando a torcida de forma inovadora por meio das plataformas digitais. Essa perspectiva já provoca um burburinho no mercado esportivo, com especialistas tentando entender como essa movimentação poderia servir de modelo para outros clubes, que também buscam se reinventar e encontrar novas fontes de receita num cenário cada vez mais competitivo e exigente. Enquanto a notícia ainda não é confirmada oficialmente, a possibilidade do Vasco fechar um acordo bilionário com a Amazon desperta uma série de especulações sobre os interesses e estratégias da empresa, que poderia estar apostando no potencial de crescimento do futebol brasileiro como um todo. Além do impacto direto no clube, a operação poderia influenciar a maneira como marcas globais enxergam o mercado esportivo local, abrindo portas para novas parcerias e investimentos em outras modalidades e equipes. A movimentação, vista como ousada e até visionária, poderia ser a ponta de um iceberg de transformações que colocariam o Vasco em um novo cenário, mais moderno, conectado e financeiramente sustentável. Essa possibilidade vem sendo analisada com atenção por dirigentes, investidores e torcedores que aguardam ansiosos por uma definição que pode marcar uma era inédita para o futebol carioca e brasileiro. Por fim, a especulação em torno do acordo entre Vasco e Amazon não deixa dúvidas sobre a importância de São Januário, não apenas como um estádio, mas como um símbolo de tradição e cultura esportiva no Brasil. A negociação, caso avance, pode representar a convergência entre o passado glorioso do clube e o futuro promissor, alimentado por investimentos e inovação.
o burburinho sobre o valor de 1,2 bilhão e o prazo de 20 anos acende um alerta para o mercado, indicando que o futebol brasileiro pode estar diante de uma nova fase, onde o capital privado e as tecnologias digitais desempenham um papel fundamental. Os próximos meses serão decisivos para confirmar ou descartar essa possibilidade. Mas a mera existência desse rumor já provoca uma movimentação intensa nos corredores do futebol, reforçando que o Vasco pode estar prestes a protagonizar uma virada histórica capaz de transformar para sempre a história do clube e do esporte nacional. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo!